Agora vai. Fala, Dude. Tudo bem, meu Tudo irmão? bom? Tudo bem? Beleza. E aí? Tava seguindo a dica Live do Enzo. O Enzo me deu uma boa ideia. Ele falou, cara, coloca ao vivo o seu Instagram com um recadinho escrito e conecta do Sal. enfim, quem sabe faz ao vivo, né? Live sempre no começo tem uma certa emoção. Mas que É, bom que você está aqui. Muito poxa, feliz. obrigado pelo convite, Dude. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo também, viu? Obrigado mesmo. Muito bem-vindos. Para quem não sabe, para quem não me conhece, obviamente, eu sou Dujo Machado, diretor de conteúdo da GQ. Chay, me conta uma coisa. Vamos começar. Aonde eu te encontro nesse momento e como é que tem sido esses meses trancados para você? Bom, Dude, desde que eu recebi as informações sobre a paralisação da gravação das novelas, né? Eu estava no meio de uma novela, então a gente realmente não podia imaginar que a coisa ia evoluir tão rápido. Eu estava aqui em São Paulo, passando um fim de semana na minha casa, e, e aí simplesmente eu não voltei. Durante o fim de semana mesmo, a gente foi sendo informado sobre as atualizações e as medidas de segurança, e aí a Rede Globo é, já desde o início se precaveu e pediu para a gente ficar em casa e a gente já não voltou para lá. Então, desde então, março, eu estou aqui em casa com a minha família, com a minha esposa, com a minha neném. Infelizmente, num momento terrível como esse, né? Mas pelo menos perto das pessoas que eu amo, cercado de amor. Estamos aqui trancadinho, todo mundo saudável. E você? Muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu também trancado há 3 meses completamente, descobrindo esse mundo à distância, né? A gente se falou algumas vezes aí, mas agora eu estou vendo o teu rosto, é completamente diferente, né? É uma nova realidade. Nova realidade. Você tá no E me sítio da conta, mamãe, né, Dude? eu tô com a mamãe, cuidando da família, com um monte de cachorro. Você também tem vários, né? Eu tenho vários, cara. Eu tenho 6 cachorros, diferentes um do outro. Tem, cara, desde Lulu da Pomerânia até vira-latinha pequeno, vira-lata grande, Rottweiler, Pitbull. É uma galera aqui em casa. Também faz a gente se sentir menos sozinho, né? Nessa hora eles ajudam demais. Eu acho que é um privilégio, né? Você poder ter um bicho por perto, porque eles são tão genuínos e tão É, espontâneos. E uma coisa é verdade. eles não sabem o que está acontecendo em volta, né? Mas ao mesmo tempo eles sentem tudo. É muito bom, né? É muito É. gostoso. E é um carinho o tempo inteiro, né, cara? Eles não cansam de dar amor, né? Às vezes você tá meio Não, triste, não, parece até que eles percebem. Vou chegando perto, é uma total. delícia. Eu Eles gosto é muito de bicho. irrestrito. Eu também, eu também. Tem sido o prazer da minha quarentena. E como é que foi? Que bom, meu É, irmão. é, Me conta, vamos começar a falar um pouquinho desse sal. Como é que foi criar nesse meio? Me conta da onde veio a ideia, como é que isso nasceu? Bom, Dude, tudo começou no ano passado. Passei muito tempo sem escrever música, sem escrever nenhuma canção. Quem me sabe que eu amo escrever, amo compor. É uma das coisas que eu mais gosto no mundo. E desde o Aimoreco, da banda Aimoreco, que eu tinha com o Diogo Strauss, eu não tinha escrito nenhuma música. E, a composição para mim é meio assim, são períodos que eu estou mais ativo, períodos que eu estou menos ativo, mas ela está sempre me rondando. E ano passado voltou com tudo. Ano passado, várias mudanças aconteceram na minha vida, né? Eu me mudei para São Paulo, eu me casei, Sim, a gente engravidou e a Maria nasceu tudo em um ano. Então foi um ano muito transformador para mim, onde eu pude redescobrir muitas coisas que estavam guardadas no meu coração. Eu pude reacessar um eu de muito antigamente que eu estava sentindo muita falta. Então foi importantíssimo esse ano aqui e eu acho que isso me fez voltar a compor.
essa reconexão comigo e com a minha busca por Deus e pelas coisas que estavam me fazendo falta, me fizeram voltar a escrever. Então eu comecei a escrever junto com o Peirão, inclusive, que já trabalhou com vocês aí, Rodrigo. Nosso parceiro, Rodrigo Peirão. Nosso parceiro amado. Amado. Eu comecei a escrever algumas coisas, comecei a compor algumas coisas no violão, e aí a gente marcou um encontro, a gente marcou de jantar juntos, tomar um vinho e conversar. E aí nós fomos eu fui para casa dele. Quando eu cheguei lá, ele tinha também uma série de melodias e letras, e a gente começou a juntar as coisas. Pô, isso aqui cabe aqui, isso aqui cabe aqui. Ele tinha um refrão bom, às vezes eu tinha um verso legal, e a gente começou a trocar coisas. E começaram a surgir músicas, e sempre que eu começo a compor músicas, eu fico muito empolgado. Assim. É uma empolgação muito genuína que surge, e dessa vez eu fiquei com vontade de gravar essas músicas, ainda sem saber exatamente por quê e se ia lançar ou se não ia. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Mas eu fiquei muito afim de gravar essas músicas para registrar esse momento especial que a gente estava vivendo. Ele também tinha acabado de se mudar para São Paulo, ele era meu vizinho de porta no Rio, né? E aí veio para cá. Sim, então sim, nós juntos começamos famoso. a compor, a escrever, e isso me deu. Eu fui sendo desperto. Comecei a ficar muito afim de gravar aquilo. Perguntei, pô, cara, lá no Rio eu tinha o Diogo Strauss, que era meu parceiro de Aimoreco, um grande produtor, mas ele estava morando em Paris. E aqui em São Paulo eu não conhecia quase ninguém. E aí o Peirão falou, Pirata, você tem que conhecer o Zopelar. E dito e feito, porque eu realmente precisava conhecer o Pedro Zopelar. E aí ele me levou na casa do Zop, que na época também era o estúdio dele. Nós conversamos um pouco, e eu fiquei encantado por tudo que o Zopelar estava fazendo e com o som que ele estava flertando e as coisas que ele estava recém-produzindo com o Loic, que várias dessas músicas já foram até lançadas. Eu fiquei completamente louco por aquilo e nós continuamos esse processo juntos, dessas músicas que estavam começando a ficarem prontas. O Zopelar já entrou, gostou das coisas e a gente começou a gravar. A princípio sem também uma grande pretensão. E foram entrando pessoas e caminhos. O Davis, que é sócio do Zopelar na ODD e em outras coisas, também entrou no circuito e começou a me incentivar. Ele falou, cara, vamos botar isso na rua, vamos lançar essas músicas, tá ficando tão legal. E aí eu me animei. Quando eu me animei, eles já estavam, justamente naquele momento, levantando uma estrutura de agência para músicos, para músicos, artistas e DJs, e um selo recém-inaugurado, o In Their Feelings. Então ele falou, cara, a gente tem a Avona, que é a nossa agência de artistas, a gente está começando agora, a gente tem o nosso selo, que a gente vai começar a lançar músicas não só eletrônicas, mas músicas mais populares também. Uhum. E a gente, poderia fazer isso juntos. Eu falei, cara, então perfeito, então vamos fazer isso juntos. Vamos lançar essas músicas juntos. E aí as coisas começaram a dar certo. A gente gravou tudo ano passado, continuou mexendo nelas durante esse ano. Ah, então você começou já o ano passado. Quando você começou? A gente começou a gravar... Cara, primeiras idas ao estúdio em abril do ano passado. Minhas primeiras idas ao estúdio com o Zopelar, quando a gente começou a desmembrar essas músicas e entender o que a gente podia fazer com elas. E aí, mas essas gravações se estenderam até vários meses depois. Só que nesse ano, logo no final do ano passado, eu já comecei a gravar Amor de Mãe, né? E estava me tomando um tempo gigante, porque a gente gravava de segunda a sábado, mais ou menos. Então eu praticamente não conseguia me dedicar mais ao estúdio e nem às pós-produções. Então, acabou que esse período que a gente ficou em casa, veio para casa, a gente conseguiu voltar a mexer nessas coisas e agora vai sair o EP do Sal. Eu estou muito feliz. E a primeira música, Chora Pra Ver Como É, que é uma autoria minha e do Peirão, com produção do Pedro Zopelar, vai sair dia 30, terça-feira, e é meu aniversário. Opa, comemoraremos tudo isso. Pois é. E sobre o que... Me conta um pouco mais da onde veio esse nome Sal, o que é o Sal mesmo?
esse projeto? Porque eu lembro que a gente se conheceu no Aimoreco, se eu não me engano, num show, foi no Beco da Lacraia, pode ser? No Rio de Janeiro. Foi. Buraco da A Lacraia. gente fez uns 2 ou 3 shows no Buraco da Lacraia, lá no Rio, né? Exatamente. Cena lá. A Exatamente. gente fez um show aqui em São Paulo, fizemos no Teatro Rival também na época. Um show aqui em São Paulo no Secreto. E foi um projeto curto, mas foi um projeto muito maravilhoso. E eu morro de saudade do Aimoreco, na verdade. Pois é, o Aimoreco, quando eu conheci o Diogo, era um esquema parecido. Eu queria ter um projeto musical que não necessariamente fosse diretamente associado ao meu nome ou à minha imagem como ator, enfim. Não queria fazer disso um motivo, sabe? Queria realmente fazer as canções e lançar as canções por elas. E aí conheci o Diogo, a gente gravou o primeiro EP, e no segundo disco que a gente foi gravar na Califórnia com o Mário Caldato Júnior, ele já fazia parte da banda. Então já era uma dupla, né? Quando você conheceu, a gente já era esse esquema. E é isso, assim. O Diogo foi morar em Paris, a gente não conseguiu mais manter o Aimoreco, porque ele estava morando longe. E eu também comecei a trabalhar mais com outras coisas e fazendo alguns filmes, novelas e tal, emendando muito uma coisa na outra e acabava não conseguindo um tempo assim para ficar tranquilo e compor e gravar, encontrar uma sonoridade legal. E eu realmente não pensava em lançar músicas tão cedo. Acho que foi os encontros que eu tive, assim, a fagulha com o Peirão, depois a sonoridade que o Zopelar apresentou. E eu falei, cara, se a gente for fazer algo assim, eu quero fazer. Ele me conquistou, Sim. assim, pelo som. Então as coisas foram acontecendo. E é isso. E para onde vai esse som? Eu sei que você não vai fazer uma palhinha para a gente, não adianta nem pedir, mas me conta dessa Estou até sem sonoridade. Ela violão vem. aqui. Para onde ela vai? Pois é, cara. Ela é um som muito específico, muito atual. Eu acho que flerta com coisas que estão acontecendo na atualidade, assim, desde, sei lá, cara, coisas que a gente tem escutado, de Frank Ocean até Cassiano, sabe? Que foi uma grande referência para esse disco. Na época eu estava escutando muito as coisas dos anos 80, dos anos 70, Cassiano, Tim Maia, Guilherme Arantes, essas coisas. Mas o Zope tem um flerte muito grande com as coisas contemporâneas e atuais. Então, é uma grande mistura de tudo. Tem sonoridades muito brasileiras e que remetem a coisas que a gente conhece, mas tem também o som em si é muito novo e muito rico de coisas. Eu acho que ele é bem universal e, de uma certa forma, cara, vai lançar dia 30, né? Mas, assim, ele é imagético, assim, é um som que propõe imagens também, além de Sei. simplesmente a música. O Zopelar tem essa capacidade de propor imagens com o som, assim. E isso aconteceu com o Sal. E me diz uma coisa, você soltou já umas imagens do Sal, do projeto e tal. Da onde veio o nome? Eu sempre fiquei curioso. Então, cara, o Sal são muitas referências. Vem primeiro de uma passagem bíblica, onde é uma passagem bíblica muito famosa, que sugere que nós sejamos o sal da terra, né? Sim, Basta uma pitada de sal para temperar uma panela grande. mudar E se o sal tudo. não tiver gosto, de nada adianta. Porque se for insosso, é melhor não ter, né? Então, foi a partir daí. E eu sempre achei que soava bem esse nome também, o Sal. E faz parte dessa busca que eu venho te falando, que aconteceu comigo ano passado, sabe? Essa busca, uma reconexão com Deus, uma reconexão com coisas que eram caras para mim há muito tempo atrás e que foram deixando de ser. Então, assim, eu fui reconquistando um lugar que eu tinha muita saudade. E o Sal me ajudou a fazer isso. Me ajudou a fazer isso da maneira mais pura e simples possível.
A primeira música, Chora Pra Ver Como É, que vai ser lançada no dia 30, ela veio no momento em que eu estava lendo o livro de Daniel, é um livro muito conhecido no Antigo Testamento, e que conta a história do profeta Daniel, que há muitos anos, 600, 500, de 500 a 600 anos de Cristo, antes de Cristo, vivia na Babilônia, na época do reinado do Nabucodonosor. Essa história é muito famosa. E na minha infância, eu já tinha ouvido infinitas vezes essa história. A minha mãe comprou para mim uma biblinha ilustrada quando eu era pequeno e ela contava para mim a história de Daniel na cova dos leões, de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, né, ardente, onde eles não se queimaram e ainda apareceu um quarto homem. Então essa história ela estava muito na minha cabeça, mas eu nunca tinha lido o livro de Daniel, de fato. E ano passado eu Sim. parei e li o livro. E esse livro me inspirou profundamente. Acho a história de Daniel linda. Um bom exemplo para muitas coisas que a gente pode tirar assim para a nossa vida. Porque o livro fala justamente sobre você ocupar um lugar, muitas vezes, num ambiente turbulento, fora da sua realidade, e às vezes até agressivo com você, mas manter a sua essência, a sua busca, né, as suas importâncias. E Chora Pra Ver Como É conta um pouco da história de Daniel a partir do ponto de vista de Daniel. Eu tracei uma analogia com o que estava acontecendo na minha vida, e aí foi a primeira música. E dessa música foram saindo as outras. Nossa, é bastante simbologia em tudo isso, né? E nascer nesse momento de quarentena, pelo qual, né, no meio de tudo que a gente está passando, eu estou muito curioso, imagino que todo mundo também, para ver o resultado disso. Quer dizer, a quarentena, de uma certa maneira, para você foi produtiva, né? Te trouxe É, um momento aí de reflexão e de resolver, cara, né? é um momento muito, muito, muito triste, assim, né? É difícil até falar sobre compensação num momento como esse, tão triste para tanta gente. E num primeiro momento também muito, muito causador de muita ansiedade, né? De muita preocupação. A gente não sabia o que estava por vir, a gente não sabia como se Ainda não comportar diante sabe, do que né? estava acontecendo, ainda não sabe, as informações eram desencontradas, então eu demorei um tempo até parar e conseguir pensar em fazer coisas que me faziam bem. No primeiro momento foi muito ruim, assim, muitas notícias ruins, mas depois eu fui tentando encontrar o meu lugar nessa situação, né? Como eu poderia ajudar quem precisa, como eu poderia ajudar a minha família, como eu poderia também ter momentos felizes em meio a tudo isso, sabe? Aproveitar a minha filha, e foi isso que eu fui fazendo. Em meio a isso, o Sal voltou com tudo. Nesse momento em que a gente estava em casa, eu falei, cara, é o momento de voltar. Acho que vai fazer bem a todos os envolvidos voltar a mexer com a música, voltar a mexer com essas coisas. E foi o que aconteceu. A gente acabou conseguindo tirar momentos felizes e tirar coisas legais. Que bom, né? Às vezes a gente tem que procurar, né, nesses lugares. E você teve uma coisa muito mais importante e significativa, que foi ter virado pai, né? Nesse esse momento. Conta um pouco como é que foi Pois é. isso, essa experiência, né, única para Cara, você. é a melhor experiência do mundo. Nada se compara a isso, Dude. Nada se compara. Nenhum prazer, nenhuma vitória, nenhuma conquista, nada que a gente possa sonhar se compara a ter um filho. E era o meu sonho desde que eu era muito pequeno ser pai. Muito pequeno mesmo. Eu era uma criança que sonhava em ter uma família e ser pai. Então, foi a realização de um sonho muito antigo. Foi uma realização de um sonho da minha esposa também. E tudo veio num momento muito interessante, que foi nesse ano passado, onde aconteceram tantas coisas, né? A gente engravidou e a Maria nasceu dia 26 de dezembro do ano passado. Eu sou do dia E vinte e aí, cinco, ah, é? Natalino. Pois é, capricorniano. cara. E aí ela nasceu, a gente ficou. Eu não sei nem explicar como é que eu fiquei. Foi uma coisa de louco, assim.
muita emoção, muito amor explodindo por todos os meus poros. Mas aí eu passei 20 dias com ela direto, que era a minha licença paternidade, né, no trabalho, e Sim. depois voltei a trabalhar. E aí passei a sofrer muito por estar longe dela, porque as gravações eram no Rio e eu moro aqui em São Paulo. Então eu comecei a sofrer muito por ficar longe dela, mas estava aguentando firme, tentando vir a cada folga, mesmo que fosse de um dia, e porque a novela estava numa reta final. E aí aconteceu tudo isso, que fez com que eu viesse para casa e pudesse acompanhar cada momento dela. Então, por esse lado, para mim foi muito importante assim, ver cada passo da Maria. E como é que tem sido esse dia a dia intenso de convivência, né? Deve ser maravilhoso, mas ao mesmo tempo você se depara com Maravilhoso. um novo mundo, né? Cara, eu tive muito irmão, né, Dude? Eu tenho 5 irmãos. Então, assim, neném em casa para mim é uma coisa recorrente. Mas ainda assim nunca Sei. eram os meus, né? Então, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Qualquer cansaço ou qualquer coisa desse tipo, algumas noites mal dormidas, tudo isso é muito pequeno perto do amor que você sente ao olhar assim, para um filho seu, sabe? E, e é isso, assim, por esse lado, ter passado esse tempo em casa, e eu digo isso assim, sem ser egoísta de maneira nenhuma, porque eu sei o quanto a coisa é grave e o quanto muitas pessoas se prejudicaram e não foi bom em nível nenhum, mas eu, em casa, pude ver o dia a dia, cada detalhe das mudanças, das Sim. coisas que ela ia aprendendo, das coisas que ela ia conquistando e conquistando junto com ela também. A intimidade, tudo isso que faz muita diferença. E é muito legal isso, né? Porque do filho poder ter essa convivência desde muito pequenininho com o pai, né? Ainda a paternidade é um assunto. Tem pais que, infelizmente, ainda delegam um pouco, né? Essa função, como se a mãe tivesse ali e o pai aparece em É, momentos, né? existe uma pergunta que as pessoas fazem, às vezes sem maldade nenhuma, mas que está muito, que traz esse pensamento muito atrelado, que é assim, você ajuda, né? Você como pai ajuda a sua esposa, como se fosse uma função do pai Fosse uma ajudar, opção, uma né? função. A tia pode ajudar, né? A avó pode ajudar. O pai cria e cria. E Claro. ponto. Não existe pai ajudar. Isso é uma mentalidade muito antiga e eu acho que vai cair por terra logo mais porque, cara, viver o dia a dia do seu filho, da sua filha, ver ela conquistando as coisas, é um prazer tão maior do que qualquer outro prazer da vida que realmente eu desejo a todo mundo que um dia possa experimentar algo assim. E me conta uma coisa, tudo isso junto, tem uma música aí em dedicação a esse momento, a essa paternidade? Tem. Cara, tem. Quando a Laurinha ainda estava grávida, acho que logo, isso era nos primeiros meses, ela estava no quarto ou no quinto mês, eu comecei a escrever uma música para Maria. E era justamente no momento em que eu estava começando a gravar as músicas com o Pedro. E aí gravei essa música, guardei por um tempo, mostrei para o Rodrigo, para o Peirão. Ele falou, Pirata, tem que gravar, Pirata. Moleque, tem que gravar. Muito linda. Que também virou pai, Aí, né, há pouco tempo. ele se derreteu inteiro. Aí eu falei, não, então eu vou mostrar pro Zopelar. Aí mostrei, o Zop curtiu muito, e aí a gente gravou A Verdadeira Onda, que é a música sobre a minha filha, que eu ainda não conhecia, e a música fala justamente sobre isso, assim, é uma declaração para ela de que eu quero descobrir esse amor e que só ela vai poder me ensinar. Não é observando outras pessoas, não é vendo outros pais amarem, ou observando o amor que os meus pais tiveram por mim, e sim descobrindo com ela, aprendendo com ela, né? Então a música é sobre isso, A Verdadeira Onda é sobre isso. E ela vai estar também no EP, o Sal, e vai ser a segunda música a ser lançada.
um pouco menos de um mês depois dessa primeira, agora no dia 30. É uma pena porque a gente não sabe ainda, não consegue dizer quando é que a gente vai poder ver um showzinho disso ao vivo, né? Pois é. Então, essa previsão a gente não tem. Mas a gente vai encontrando outras maneiras, né? De comunicar essas Claro, músicas e de mostrar. total. O digital tá aí para isso. E me conta uma coisa, como é que é para você assim o palco de um show, né? E o teatro e essa relação com estar lá e ser rockstar, como é que é? Cara, eu já tive muitas experiências diferentes, né? Com apresentação musical. Eu comecei, na verdade, a primeira vez que eu me apresentei para um público, eu tinha 16 para 17 anos, tinha uma bandinha recém-formada com os amigos de Vitória, chamada Itatiaia Dreams, e a gente fazia um som meio psicodélico, assim, umas referências é, Brasil anos 70, com Gentle Giant, com Jethro Tull, e coisas bem psicodélicas e progressivas, assim. E aí a gente se apresentou, a gente estava começando a ensaiar, a gente se apresentou num festival que uma faculdade em Vitória estava promovendo para bandas do ensino médio, bandas de adolescentes, né? E a gente se Você foi um apresentou. adolescente roqueiro. Fui um adolescente. Eu sempre gostei de música, mas eu ouvia, as coisas que eu ouço hoje, eu já ouvi assim com 17 anos. Minha mãe tinha um MP3zinho com um monte dos anos 80, do Guilherme Arantes, Dalto, Biafra, tudo isso. E aí eu fiquei louco com aquilo. Por um momento eu ouvi só bossa nova e eu só ouvia bossa nova. Em outro momento eu comecei a ouvir as coisas mais progressivas. E nesse momento eu estava ouvindo muito rock progressivo. E aí a gente teve essa banda, a gente se apresentou nesse festival e ganhou o festival. E meu pai começou a me incentivar a fazer música e a me apresentar mais, a ensaiar mais, porque falou que estava muito ruim na hora. E só que logo depois aconteceu uma coisa que jamais passaria na minha cabeça, que o meu pai me convenceu a me inscrever no Ídolos, que era um programa, um reality show de Uau! calouros que na época passava na Que Rede ano foi Record. isso? Isso foi 2010. Não, 2010. Isso foi 2010, iníciozinho de 2010. Eu fui fazer um Agora. evento com meu pai no Rio e aí ele falou, cara, tá tendo a inscrição do Ídolos aqui e tal. E eu só tinha realmente me apresentado aquela vez lá na faculdade. Nunca tinha me apresentado. E era muito tímido e realmente não tinha costume de cantar. Eu gostava muito de escrever. E Você tocar com a era minha banda. tímido? Eu era bem tímido, Dude. Bem tímido. Bem mesmo. Sentia muita vergonha de me apresentar. E aí ele me convenceu. Eu fui, me inscrevi. E cheguei no Engenhão, no estádio de futebol do Engenhão, com uns 15 mil pessoas, né? Aí eu falei, beleza. Uau! Viemos. Aí cheguei na fila, todo mundo cantando pra caramba. Os cantores incríveis, assim, que eu nunca tinha visto ao vivo na minha vida, alguém cantando tão bem. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, esquece. Vambora, até. Vambora. Eu entendi que você me apoiou. Você pensou Obrigado por me mesmo em apoiar. desistir? Muitas vezes. Ele literalmente me Não, mas segurou na ali no fila. momento, Sim, ali no claro, momento, claro. Dude, se você visse a voz das pessoas, o talento, assim, bruto, sem nada, só com violão e cantando às vezes sem violão, você ia ficar maluco. E eu realmente não não, tinha a se eu menor visse a condição. multidão, eu já ia sair correndo. Cara, e a sensação é que eu não tinha a menor condição de disputar com aquelas pessoas. E não tinha mesmo. Acho que Deus foi bom para mim nesse sentido, assim, colocou muitas pessoas certas nas horas certas. E aí, meu pai insistiu, eu fiquei na fila e passei numa primeira fase, que era ali no Engenhão mesmo, ainda não era aquela versão do estúdio, né, com os jurados que a gente está acostumado a ver nesses programas. Eram barracas com produtores do programa que ouviam a gente e diziam, né, se passava ou não. Eu passei nessa primeira fase, foi uma loucura, eu fiquei muito feliz. Depois passei na segunda, depois na terceira, fui para televisão, passei o D2, cara. O Marcelo D2 foi quem me Uau! passou na audição da televisão, porque um dos jurados não gostou de mim.
os outros dois gostaram, precisava de mais um voto. E o D2 desempatou e falou, canta direitinho, eu vou te passar. Aí me passou. Aí, cara, e aí foi andando e eu acabei chegando em quarto lugar nesse programa. No programa inteiro. E foi uma loucura, assim, algo que eu realmente não esperava e nem buscava para minha vida. Mas que E ainda tem a aconteceu. coisa da competição, né? Ainda por cima, a É. competição. Isso me deixava muito, muito, muito nervoso mesmo, assim. O fato de competir e o fato de eu saber que eu ia me apresentar, porque para mim música não é isso, nunca foi isso, assim. Se apresentar para que pessoas encontrem os pontos fracos e fortes daquilo que você está fazendo, né? Mas é claro, eu estava submetido a uma competição, o entretenimento era aquilo e estava tudo certo. Mas eu me sentia muito triste às vezes. Poxa, eu tô indo para ficar assim transparente na frente das pessoas e para as pessoas ficarem encontrando todos os pontos fracos que eu já sei que eu tenho antes deles, né? Mas as coisas foram acontecendo e ainda durante o programa, a Rede Record estava montando a novela Rebelde, tinha acabado de comprar o formato do México e me chamaram para fazer um teste no Rio. E eu fui, também incentivado pelo meu pai, porque eu falei, pai, eu não sou ator e tal, de jeito nenhum, não vou ficar com vergonha, não sei fazer isso, nunca pensei, nunca fiz teatro nem na igreja. Aí ele falou, vai, que é uma oportunidade e tal. Aí eu fui. E aí, cara, por incrível que pareça, passei no teste e comecei a fazer novela. Foi a primeira novela que eu fiz sem nunca ter pensado em ser ator. E essa novela também tinha shows, né? A historinha era o seguinte, era uma banda que se formava dentro de um colégio super rígido para alunos ricos e tal. E uma banda se formava dentro desse colégio, ensaiava escondido, e depois essa banda virava uma banda de verdade, que ia para sua cidade fazer um show. Então era uma loucura, assim. Na época, cara, os adolescentes, boa parte do Brasil amavam o Rebelde. Então a gente fez muito show nesse esquema, como os personagens, era meio a gente, meio os personagens, mas cantando as músicas tem aqueles personagens. Isso era uma experiência muito específica, muito diferente da que eu tinha tido antes com a minha banda ou que eu tive depois no Ídolos. Até porque as músicas não eram nossas, eram músicas já todas dentro daquele pacote do projeto, né? E depois, cara, me apresentei, quando acabou tudo isso, me apresentei com algumas músicas minhas por um tempo, apresentei com o Aimoreco, que era divertidíssimo. A gente vestia roupa de astronauta e tal, e brincava com isso. Eu lembro do figurino maravilhoso, Lembra, né? como se fosse hoje. Foi quando eu te conheci. Pois é. Eu adoro isso, cara. Eu adoro isso, assim, essa possibilidade de se apresentar e brincar com as coisas, brincar com a cenografia, para mim tudo isso faz parte, assim. Eu gosto da coisa da... Eu acho que a música hoje, principalmente, está muito atrelada à imagem. Por isso eu digo que o Zop o Zopelar tem essa capacidade incrível de fazer músicas que fazem a gente ver coisas, assim. Não no sentido entorpecente da coisa, mas que realmente transformam aquela sonoridade em imagética, em estética. E eu acho que o Sal veio para minha vida e eu estou fazendo ele acontecer também para poder extravasar em muitas outras áreas, além de simplesmente Sim, só as a canções. criatividade, né? É. Que é tão bacana. Eu não sabia que você tinha vindo da música e foi a música que no final te levou para a televisão e tudo mais. Foi. Eu não sabia. Não Eu nunca sabia, tinha que pensado em ser genial. ator, Dude. Nunca, nunca, nunca. E aí depois do Genial essa Rebelde foi trajetória. surgindo. É muito louco, né? É muito louco. E Muito. desde o início, Dude, eu sempre consegui ver, assim, sei que, independente de acreditarem ou não, eu acredito muito, e eu sempre pude ver, literalmente, assim, Deus escolhendo coisas por mim, assim, coisas que eu não era capaz de escolher na época, coisas que eu não tinha realmente maturidade para entender ou pensar que poderiam acontecer, e eu pude ver, assim, a mão de Deus carinhosamente me conduzindo em muitos momentos. Como agora, como no ano passado inteiro e como agora. Que bonito. Me conta um pouco, você está falando tanto de como é essa experiência com a religiosidade para você. Bom, eu sou uma pessoa pouco religiosa, né?
eu fui criado na igreja presbiteriana. Minha família inteira é presbiteriana. Lá de Santo Antônio, em Vitória, que é um bairro periférico. O terreno onde a segunda igreja presbiteriana foi construída, era um terreninho que meu avô tinha e cedeu para a igreja. E nós somos presbiterianos há muitas gerações. Por parte de mãe, meu avô era pastor. Então a gente tem toda uma relação com a religião cristã e com a igreja, né? E muitas das referências e das coisas que me impactaram artisticamente vieram desse circuito e desse meio. Cara, até hoje eu escuto assim músicas que a gente cantava no louvor da igreja com a maior emoção do mundo, Cristo, que são um conjunto dos anos 70, a banda Logos e várias outras coisas. Então, e fora que no ambiente cristão assim protestante, as pessoas costumam cantar o tempo inteiro, né? Porque durante o culto, ainda que você não esteja no púlpito, você canta também, você acompanha. De vez em quando te deixam pegar numa guitarra ou tocar uma bateria, enfim. Você está sempre próximo ali da música sendo realizada, não só da música sendo escutada num vinil ou num CD. Então, de ter sido criado na igreja, para mim, foi muito importante, assim, em muitos sentidos. Claro que num sentido espiritual, mas também nesse sentido das possibilidades artísticas que eu vi aqui na minha frente. Pessoas talentosíssimas tocando, guitarristas e bateristas e cantores e compositores, e o meu pai também cantava, a minha mãe também cantava, eles tinham uma banda cristã chamada Semear. Então isso foi muito forte para mim assim durante toda a minha vida. E no ano passado eu comecei a repensar certas coisas e muitas dessas coisas que eram importantes para mim estavam começando a deixar de ser, foram sendo retomadas. E acho que foi por isso que eu voltei a compor, assim. Eu sempre componho quando tem algo importante acontecendo comigo. Às vezes antigamente foi um romance ou uma separação ou algo assim. E ano passado foi essa reconexão que me colocou de volta em mim e também me colocou uma esposa maravilhosa, uma filha e uma vida saudável e prazerosa de se viver, verdadeiramente prazerosa. Maravilhoso, maravilhoso. E me conta um pouco, o que que você está conseguindo, se você está conseguindo escutar alguma coisa agora, o que que tem no momento? Eu sou muito de fase. Eu queria saber o que que você tem escutado, além de produzir, o que que você tem escutado nessa quarentena? Cara, eu tenho escutado Cocoricó com a Maria, um monte de música de criança, Cocoricó, Mundo Bita, cara, Castelo rá tim Isso eu tenho escutado toda manhã com a neném, ela fica louca com as músicas do Cocoricó. Você Mas eu canta tenho para escutado ela? muito canto e toco também no aplicativo, né? Tem todas essas músicas, esses CDs, que são até da minha época. Mas eu tenho escutado muito alguns discos, assim, cara. Amar pra Viver ou Morrer de Amor, do Erasmo, tô sempre escutando. Aquele disco do Guilherme Arantes, intitulado Guilherme Arantes, de 72, se eu não me engano. Eu tenho ouvido muito. Zizi Posse, algumas coisas. Tenho escutado... sempre na hora de comer, assim, quando a gente faz alguma coisa do lado de fora, no quintal, eu coloco Ella Fitzgerald com o Louis, né? Aquele clássico, aquele disco deles. Mas eu escuto muita coisa. Ultimamente eu tenho escutado coisa brasileira dos anos 70 e 80. Cassiano pra caramba, Tim Maia, Jorge Ben, Gil. Maravilhosos, maravilhosos todos. E me conta um pouco, qual que é a previsão? Vou falar um pouco, a gente não falou ainda da volta da novela. Qual que é a previsão disso? Como é que estão os projetos aí um pouco mais para frente? Se já tem uma perspectiva, qual que é a história? Cara, pois é. Essa perspectiva vai sendo atualizada conforme o cenário vai mudando, né? A gente já teve muitos cenários, desde uns muito otimistas, que a gente achava que poderia voltar ainda em junho. Hoje a gente está trabalhando com a possibilidade de agosto, setembro. E é claro que isso pode mudar.
a qualquer momento. Mudar. Vai fazendo esse acompanhamento semanal e vai recebendo notícias conforme as coisas vão andando, né? Mas eu estou aguardando sem ter nenhuma certeza, mas também não me deixando abater e nem afligir por conta da ansiedade que isso poderia gerar, né? E você está conseguindo assistir alguma coisa no momento? Pô, muito, muito. Cara, muita coisa. Eu assisti muitas. Foi uma coisa que eu atualizei. Eu não estava conseguindo ver muitas séries inteiras. E durante esse período de isolamento eu consegui ver algumas inteiras. E algumas que eu amei. Assisti o Transparent, Não, do. essa ainda não. Que tem Eu não tô, Prime. eu tô Cara, é fora, eu não linda tô essa vendo. série. Eu não vi nenhuma série nessa quarentena, por incrível que É? pareça. Eu não sei, não conseguiu me Cara, pegar. Você já viu da HBO aquela Years and Years? não, não. Então, foi É a boa? última que eu assisti, é muito e traz muita coisa do que está acontecendo agora. É um pouco assustador, eu acho que eu fiquei um pouco traumatizado. Eu vou ver. Assista, é Cara, maravilhosa. eu tô querendo algumas novas, porque eu assisti todas que eu tava querendo ver. Essa Transparent é inacreditável, inacreditável, das coisas mais lindas que eu já vi, mais bem interpretadas e escritas e dirigidas, uma delicadeza assim, trilha sonora bonita também. É, eu assisti, cara, logo no início eu assisti The Boys, que eu achei que eu não ia gostar e depois eu gostei, que é sobre se o mundo realmente tivesse super-heróis, como seria, né? Como seriam os egos desses super-heróis, né? E isso é bem interessante. Assisti. Cara, o que mais? Foram muitas. Assisti aquela série documental A Última Dança, que é sobre a trajetória do Chicago Bulls e do Michael Jordan. Muito incrível também. Algumas séries documentais, uma que conta a história do hip hop. E tenho assistido ainda alguns filmes também. Tenho aquele aplicativo Mubi, que é muito interessante, que tem uns 30 filmes todo mês, autorais, assim. E aí todo dia sai um e entra um novo. É muito legal esse aplicativo. E você está conseguindo malhar, treinar? Você está fazendo boxe ainda? Como é que você está se mantendo aí trancado? Ou você está só comendo? Sua cara tá ótima. Cara, quem vê cara não vê coração, né, Dude? Assim, eu tô tentando me exercitar com frequência. Tem momentos de muito desânimo, assim, de não querer fazer nada, mas eu tento me forçar a todo dia, 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, fazer algum exercício, porque quando a coisa termina me faz muito bem e o dia todo melhora por conta da atividade física. Então, eu tenho conseguido sim manter uma rotina, mas tenho comido muito também. Comido muito mais do que o normal. Parte. Eu acho que o esporte, qualquer um, ajuda um pouco a manter isso aqui sem sair demais do lugar, né? Mesmo feito em casa, qualquer coisa. Porque senão aí realmente a gente vai para outro lugar. E É me conta uma verdade. coisa, Me ajuda muito. é bem importante, eu acho que para todo mundo, né? Poder, assim, fazendo qualquer coisa, mesmo trancado em casa, eu acho que é essencial. E me diz uma coisa, você falou que vai lançar 2 músicas ainda agora em julho, e o resto, qual é a programação do Sal? Então, a gente lança uma agora, terça, dia 30. A segunda, Verdadeira Onda, que eu fiz para minha filha, um pouco menos depois de um mês dessa primeira, ou seja, final de julho. E aí as outras, a gente ainda está programando. Eu ainda não tenho uma data tão certa para te dar, mas elas devem sair com um intervalo talvez até um pouco menor do que um mês. Uma depois a Entendi, outra. entendi. E eu Depois queria da muito. terceira música, aí já vem o EP completo. Tá, ótimo. Então eu vou contar aqui para a galera da GQ que a gente tem uma coisinha aí para anunciar logo mais, para contar um pouco mais desse projeto. E eu vi que tem um monte de gente aqui pedindo para você indicar coisas, então eu queria pedir para você fazer uma playlist para gente com o Ótimo. tema dessa quarentena, para
Eu faço. Pra gente animar quem tá em casa. E a gente vai ter uma historinha aí de... Pode deixar. Infelizmente, hoje não teve cantoria, mas a gente tem uma coisinha aí para mostrar para vocês logo mais. Não é à toa que hoje não teve uma palhinha nem nada. É. Tá? As coisas mais legais que a gente vai fazer. A gente tem um julho aí para ser ocupado, né? É isso aí. É isso aí. Chay, adorei estar com você, saber que você está bem. Também, Júlio. Também, cara. Muito Tudo bom certo. Falar com você. Muito bom. E vamos nessa. Obrigado, viu? Obrigado, viu? A todo mundo que assistiu também. Um beijo Exato. aí pra vocês. E a live Saúde, vai estar com salva Deus. no IGTV da GQ. É isso. Até mais. Obrigadão. Até já. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.